Eu sou Camila Barella, colecionadora de São Paulo. Eu sou Eduardo Barella, colecionador de São Paulo. Foram duas fotografias, né? Acho que não teve uma, Foram duas. Duas juntas, do Rafael Assef e do Ricardo Carioba. Como muitos dos processos de coleção de primeira geração, quando a gente se casou, a gente queria encher as paredes, né? A Camila tinha muito mais o interesse em arte, background de arte. Eu achava aquilo tudo um absurdo. Eu falava, meu Deus do céu, onde eu vim me meter? E aí ela me arrastou para um tour de galerias para poder entender um pouco. Eu achei assim horroroso. Até que a gente foi com um papelzinho, com as medidas, com um gosto estético muito... A gente tem um gosto estético muito próximo, assim, né? E aí a gente chegou na Galeria Vermelho, e aí a gente teve um ótimo papo com o Edu Brandão, que foi assim, um cara que super ajudou a gente no começo. E acabamos, depois da segunda ida lá, comprando as duas primeiras fotografias para poder encher a nossa parede. E depois daquele dia, tudo se tornou uma coisa maluca nas nossas vidas. A coleção começou muito, como o Eduardo contou, um pouco organicamente, né? Primeiro para encher paredes, depois visitar as galerias se tornou uma atividade nossa de final de semana e aos poucos a gente foi comprando mais e mais obras, e quando a gente se viu a gente estava de fato colecionando porque a gente estava comprando obras que não necessariamente a gente tinha onde instalar. Foi o momento onde a gente realmente percebeu que aquilo era uma coleção e que a gente estava formando algo. Como foi esse processo orgânico, não teve um momento consciente de o foco da coleção é esse. A coleção começou muito sem nenhum tipo de regra, a não ser o nosso interesse estético e conceitual. Depois de um tempo a gente começou a entender que esse interesse estético levava por alguns caminhos, na verdade. Eram obras muito mais conceituais do que decorativas, de certa maneira, e que falavam de questões sociais, políticas, que no final eram questionamentos nossos, da nossa vida, do nosso dia a dia, e que a gente, quando via isso na arte contemporânea, acabava se identificando e achando interessante. É que colecionar tem uma coisa um pouco obsessiva, né? Então ninguém fala assim, eu quero começar. Sei lá, algumas vezes você pode falar, eu quero começar a colecionar algo. Mas eu acho que colecionar é meio que uma consequência de uma obsessão por alguma coisa. E eu sempre costumo dizer que colecionar me tornou uma pessoa melhor, né? Porque acaba sendo um universo de convivência com pessoas tão diferentes do meu universo que me fazem refletir sobre muita coisa. E de uma certa forma, colecionar, quando a gente percebeu que a gente estava colecionando, que aquilo era uma coisa obsessiva da nossa vida e que a gente ia tornar aquilo uma coleção, a gente também começou a perceber que existia muito ali muito das questões que a gente se indagava, né? Que eram questionamentos da nossa vida, de uma certa forma, né? Então, assim, nós somos super jovens, a gente vive em São Paulo, que é uma grande cidade, uma grande metrópole, e a gente somos questionadores, talvez, dessa globalização do mundo de hoje, e a gente começou a enxergar aquilo um pouco nas obras. E aí, quando você começa a entender o que você está fazendo, você começa a fazer uma pesquisa sobre aquilo, então eu acho que acabou derivando, né? A gente viu que era muito conceitual, a gente viu que tinha uma coisa, um pano de fundo de cidade, de cosmopolita, de arquitetura. Aí a gente começou a entender elementos de política, e aquilo aí era só Brasil, isso foi se expandir para a América Latina, que se expandiu para as conexões mundiais, enfim, e aí torna-se uma coleção e uma obsessão, né? Eu acho que é um pouco esse o caminho, assim, da coleção que a gente tem. E hoje acho que é isso, eu definiria como uma coleção conceitual com questionamentos políticos e sociais. Eu diria muito exótica, né? As pessoas chegam em casa e falam, meu Deus, a gente não costuma comprar obra fácil, as galerias nos adoram, né? Tudo aquilo que tá meio micado, o Edu e a Camila podem gostar, porque a gente tem esse gosto realmente de obras, eu diria, um pouco mais difíceis, instalações, etc., e mais questionadoras. Muita gente gosta de ter coisa bonita em casa, né?
E a gente não coleciona pela coisa bonita, a gente coleciona quase por um idealismo, assim, existe por detrás da coleção. E eu acho que isso que torna a coleção única, assim, e que torna tão especial pra gente. Já. É muito louco, né? Assim, esse processo obsessivo que eu comentei é um processo que em determinado momento te torna um pouco irracional, né? E é interessante, porque quando você começa a achar que você sabe o que está fazendo, ou quando você começa a descobrir aquilo que você está fazendo, é uma coisa meio compulsiva, né? Porque você começa a ver um monte de relação e você fala, eu preciso construir. E você comete erros, né? A impulsividade faz com que você cometa erros. E aí, em determinado momento, a coisa é tão cumulativa que a gente precisa reciclar, né? Então eu acho que é um processo de reciclagem, assim, mas, sei lá, nós vendemos 3 obras, assim. Foi mais assim, de realmente perder o interesse no artista e a obra tá desconexa na coleção e, como o Eduardo falou, e aí você ter também, uma reciclagem. E aí você também quer outras coisas, e aí você também faz conta e fala, putz, eu acho que eu vou começar a me desfazer de algumas que não fazem sentido para poder ir atrás de outras, né? Eu me faço essa pergunta muitas vezes, sabia? Porque eu não gostaria que fosse, mas eu acho que no final é. Porque a gente coloca uma parte relevante do nosso patrimônio em arte, entendeu? E aí não tem como você não pensar. E quem fala que não é, eu acho que pode estar mentindo. E eu relutei em dizer que era, entendeu? Mas tá ali, né? Não adianta. Eu acho que passou a ser no momento que a gente começou a colocar uma parte relevante do patrimônio nisso. Eu acho, assim, o Eduardo se questiona mais sobre isso e eu acho que acaba sendo um ativo, mas é muito mais consequência. A gente não começou colecionando com essa cabeça de maneira alguma, até como o Eduardo falou, a gente comprava as coisas mais impossíveis, instalações impossíveis. A gente tem uma coleção significativa de vídeos, que, por exemplo, é uma coisa que tem muito menos... Eu tinha medo de comprar valor. Coisas que não iam na parede. No começo ele falava, coisas que não vão na parede, eu não entendo direito. Demorou 2 meses para ele estar comprando vídeos de instalações. Foi um processo evolutivo rápido. Mas a gente não começou colecionando como isso. Como ele falou, quando você investe uma parte relevante do teu dinheiro nisso, você faz essa pergunta. E eu acho que, consequentemente, assim, é um ativo. Acho que algumas coisas realmente vão perder valor e alguns artistas vão para lugar nenhum e outros vão ter seu valor. Mas é ótimo ter escolhas, assim, porque faz você pensar, né? Então, apesar de ser relevante, ter as escolhas é uma parte gostosa do processo, assim. Ter que escolher. Ter que escolher. A gente nunca teve advisor, mas a gente teve bons advices, eu digo, de amigos, assim. Eu acho que, no fim, o processo de colecionar é muito de, sim, você ouvir informações de pessoas que têm conhecimento e que estão ao seu redor. Isso inclui galeristas, curadores, artistas, os artistas que a gente tem chance de conviver e estar próximo. A gente gosta muito dessa relação, porque acho que, no fim, ninguém tem o conhecimento da obra do artista tanto quanto ele, então você estar convivendo com ele é muito rico. E acho que a gente foi construindo esses relacionamentos, né? E tendo essa ajuda, de certa maneira, informal, mas muito construindo a nossa pesquisa. A gente tem uma troca muito grande, assim, né? Assim, nós temos, sei lá, 200 obras em 6, quase 7 anos e a gente nunca comprou nada que nós não concordássemos. A única regra que a coleção tem é que os dois têm que concordar. Então, às vezes, se eu gosto e o Eduardo não gosta, ou vice-versa... Então, o processo... A nossa troca é muito intensa, assim, né? Exatamente, então, isso é e importante. arte, assim, como eu disse, né? Foi algo transformacional na minha vida e na nossa vida, assim. Sim, a gente, às vezes, se pergunta, fala, puto, o que seria da nossa vida se não fosse arte, sabe? Porque é um negócio muito intenso e a gente tem essa troca muito grande, né? E eu acho que a gente tem também a sorte de ter a generosidade de muita gente muito legal do meio, porque a gente também quer ser generoso com essas pessoas. Então eu acho que tem muito essa troca. Essa troca é muito rica, é uma das coisas mais gostosas. Né? Então a gente nunca pensou em ter um advisor até agora e eu acho que a gente continua bem servido com os bons advices que a gente tem. E como o Eduardo falou, a troca entre nós dois é muito rico, assim. Acho que às vezes para quem coleciona sozinho
incluir um advisor é uma maneira de estabelecer um diálogo. Pra gente é muito bom, assim, ser em dupla, porque é a construção de um diálogo entre nós dois, principalmente. Nem sempre se torna o processo muito rápido e fácil, né? Mas às vezes é muito interessante. Mas é muito rico, né? Ele gosta de um artista que eu não gosto tanto, e aí ele expõe o ponto de vista e o porquê ele gosta daquela obra. E não é um processo de convencimento, mas é um processo de conversa mesmo. E muitas vezes eu mudo a minha perspectiva sobre aquele artista e começo a enxergar coisas que eu não necessariamente via inicialmente. E isso é muito rico, assim. Eu acho que fazer uma coleção sozinho deve ser mais solitário, assim, eu não sei. Eu gosto muito da configuração que a gente tem, que é uma coleção dos dois. Eu acho que a Camila é minha advisor e eu sou advisor dela. A Camila é mais a pesquisadora. Eu sou mais assim, de pesquisar, olhar, ler, e o Eduardo é mais intuitivo, assim, o que eu acho que é uma mistura ótima. Mas eu acho que a pesquisa é você se encher da maior parte de informação possível, assim. Então, tanto, primeiramente, ver muita coisa, então visitar o máximo de exposição, museu, galeria, a gente frequenta algumas feiras. A gente frequenta um circuito, eu não diria alternativo, mas um circuito também de gente começando, de espaços independentes, né, que eu acho que é muito legal e de suportar isso, assim. Isso foi uma coisa também que foi meio natural, que surgiu da nossa conversa, assim, sabe? Uhum. Porque a gente gosta do processo, né? Eu acho que a nossa coleção ela é muito processual. E o fato de ser processual é muito legal a gente acompanhar esse crescimento de alguns artistas, assim. Tem muita gente que tá hoje galeria no Brasil, fora, que a gente comprou e não tinha galeria, entendeu? E que a gente suportou e que a gente tem diálogo e que frequenta a nossa casa, né? Então, assim, a gente tem essa questão de frequentar espaços experimentais, independentes, não só no Brasil como fora. Tem muito de pesquisa de lugares que a gente respeita, que também que de uma certa forma faz um pouco desse papel de serem um pouco espaços que lançam pessoas. E aí é muita conversa, né? Muita troca com muita gente no mundo inteiro, né? Eu acho que o fato da gente ser jovem e de viver no mundo globalizado, a gente tem muito desse acesso, o que faz com que a gente tenha muito conteúdo, assim. Assim, no nosso dia a dia aqui em São Paulo, mas a gente também tenta, as nossas férias são basicamente dedicadas à pesquisa de arte, são ou para visitar uma bienal, ou uma feira, ou uma documenta. Então o tempo que a gente tira de férias, estudo de artista, a gente faz muita viagem de pesquisa, que é isso, a arte é nosso hobby. Então, agora mesmo a gente acabou de voltar de férias em julho, a gente foi ver Veneza, que a gente ainda não tinha visto. Eu fui em Basel antes, a Edu não pôde ir. Enfim, também a gente faz esse circuito internacional. Cada coleção acaba tendo um pouco de uma característica. A nossa é ter muitas obras de poucos artistas. Quando a gente tem um artista, a gente geralmente vai a fundo na pesquisa do artista. Eu acho que tem bastante essa característica, assim. A gente raramente nós compramos uma obra de um artista. Geralmente a gente compra mais de uma obra de um artista, o que faz com que a gente seja mais lento no processo de comprar um artista novo. Sim, porque uma vez que adiciona na coleção somos péssimos compradores de feira. Quase como adicionou, significa um pouco que vai ficar. A gente gosta muito de acompanhar a carreira do artista, sabe? De ter interesse em comprar uma próxima obra, querer ver a próxima exposição. Quando a gente perde o interesse no artista, é quase como se a obra que a gente tem, a gente perdesse o interesse nela também, porque é uma coleção de processo, é uma coleção de querer acompanhar, e isso foi muito bacana desde o início, né? Acho que a gente evoluiu com muitos artistas, assim, no sentido da coleção e o processo deles. E tem alguns, às vezes, que é um pouco, no fim, que vem de uma outra geração, ou às vezes que a gente traz para pontuar ou para estabelecer conexões com um artista que a gente coleciona a fundo
e que é uma referência importante e que daí vai ser só uma obra. Isso acontece, assim, também. Tem artistas que a gente traz para a coleção mais para conectar com outros artistas e outras obras. A gente nunca estabeleceu uma regra de valores. Óbvio que tem um budget mais convencional, né, do que normalmente a gente trabalha, mas se aparece alguma obra que, enfim, que a gente goste e que não faça tão parte desse valor que a gente gasta convencionalmente, a gente gasta. A gente não estabeleceu uma regra, né? Não tem uma regra definida. Talvez se fosse eu falo pro Dado, às vezes é bom estabelecer um valor, assim, você não tem que quebrar tanta cabeça. Não passou desse valor, tchau. Mas é chato estabelecer valor. Eu acho que é uma regra, às vezes, um pouco limitadora, assim. Não acho chato, acho que tem que saber o teu limite. Como eu li outro dia num livro que um galerista me deu de presente, que era um livro que um colecionador escreveu, e que ele falava isso, que você tem que sempre, além do seu limite intelectual e do seu limite financeiro, que assim se faz uma boa coleção. Provavelmente seus outros membros da família não vão gostar, mas que isso faz com que a coleção evolua e seja uma boa coleção. A gente às vezes acaba fazendo essas loucuras, mas faz parte. Vem dando certo. Um colecionador de arte, eu acho que é você ser um acumulador de experiências que te enriquecem de uma maneira sobrenatural, assim. Então, cuidar de um patrimônio cultural de uma cidade, de artistas que deixam, muitos deles, um legado, e ser quase que um guardião de tudo isso. Assim. E esse é mais um personagem também dessa cena, assim, eu acho que é também fazer com que ela exista de certa maneira. A gente também está ali na engrenagem, fazendo parte daquilo. Você, como colecionador, você permite, né, que o trabalho do artista exista, enfim, você subsidia, de certa forma, a carreira de um artista. Para mim, a arte é, de fato, um patrimônio cultural de uma sociedade, então é importante, por mais que a coleção é privada e está aqui na nossa casa, no fim você também está permitindo que aquele artista trabalhe, produza e que a arte esteja de certa maneira mais inserida na sociedade. Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa cada vez mais também aqui no Brasil. Acho que a arte educa, muda uma sociedade, muda um país, muda as pessoas, assim como mudou a gente.